Queridos, abra a Bíblia comigo, por favor. Em Mateus capítulo 26, versículo 73. Mateus capítulo 26, versículo 73. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Deus continua falando através da tua palavra. Nós queremos receber de ti o que tu tens preparado para nós esta noite. Libera as mentes, abre os corações, e que possamos sair daqui transformados, diferentes de como entramos, em nome de Jesus, amém. Jesus, Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus encarnado, Ele se veste de carne para morar no nosso meio, andou sobre a terra, e nos revelou o reino do Pai. Foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Se eu perguntasse para você, por que é que Jesus se manifestou, encarnou, veio a este mundo, você talvez me dissesse: a Bíblia diz que Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Está certo? Jesus veio salvar os pecadores. Está certo? Jesus veio resgatar aqueles que se haviam perdido. Está certo? Mas nós precisamos dar mais profundidade àquilo que nós cremos e recebemos da parte de Deus, porque o crente isolado, ele não sobrevive. O crente sozinho, ele não sobrevive. Ele precisa de um lugar para tomar conta dele, e este lugar é a igreja. Então, com o sacrifício de Jesus, nasceu a igreja. Tem gente que fala: pastor, abriu uma igreja. Amados, comércio se abre, igreja nasce. Muitas são abertas de fato e depois fecham. Outras, elas nascem. Embora passe por dificuldades, muitas vezes sobrevive. Deus não nos chamou para fazer algo fácil. A Bíblia diz que o nosso trabalho não será vão no Senhor. Então você tem que pensar em você como igreja. Você deve entender: eu sou a igreja, o corpo de Cristo, a família de Deus. E hoje nós falamos no período da manhã e trazemos a mesma palavra agora à noite, para que você entenda a importância da igreja neste momento profético. O papel da igreja neste tempo atual, contemporâneo, contextualizado. Porque a igreja dos nossos dias não tem identidade. A igreja dos nossos dias não sabe qual é o seu propósito. Não sabe onde está, para onde vai, nem como é que vai fazer para chegar lá. Nós ignoramos muitas vezes por completo aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nos dias de hoje. Quando nós olhamos
para a história da igreja, para os avivalistas que nos antecederam. Eram pessoas que tinham um coração incandescente. A igreja dos nossos dias é uma igreja fria, insensível e indiferente. Mas não digo que todos os irmãos são assim. Existe em nosso meio irmãos e irmãs preciosos, muitas vezes anônimos, que buscam a vontade de Deus. Que são apaixonados pelo reino, que entenderam que a igreja custou a vida de Jesus. Ele morreu por nós, Ele morreu a nossa morte, Ele morreu no nosso lugar. Mas isso não pode ser apenas um fato histórico para nós. Nós temos que entender a revelação por detrás de tudo isso que aconteceu. Senão a igreja dos nossos dias vai ser uma igreja fraca e incapaz de cumprir o propósito. É por isso que tantos irmãos são inconsistentes, tempestivos, inconstantes, inconsequentes, arredios. A igreja é formada por pessoas imperfeitas. Ninguém é perfeito, nem eu e nem você. Mas como deve ser a igreja nos dias de hoje? Como você deve se comportar nos dias de hoje? Porque tem muito crente que fala: eu sou membro da igreja A, B e C, mas ele não é comprometido com o reino de Deus. Ele não está aliançado com o céu. Porque hoje, igreja é como se fosse um menu, um cardápio. Você faz a escolha. Quem gosta de comida italiana, procura um restaurante italiano. Quem gosta de comida árabe, procura um restaurante árabe. Quem gosta de um restaurante japonês, procura um restaurante japonês. Quem gosta de um restaurante mineiro, irmãnice, procura. Quem gosta de comida mineira, procura um restaurante mineiro. Pronto. Estão entendendo isso? Porque hoje as pessoas, elas querem estar na igreja de acordo com o seu interesse pessoal, o seu interesse próprio. Ela não está na igreja por conta de um propósito. Onde o Senhor me quer, Senhor? Aí você vai criar raízes profundas e vai ser bênção naquele lugar, porque caso contrário, você fica descontente hoje com o tempero, aí você muda para um outro lugar. Tem gente que liga para a gente e diz assim: tem ministério para crianças? Tem, então eu fico. Tem estacionamento? Tem, então eu fico. Tem pessoas para cuidarem dos carros? Tem, então eu fico. Tem ar-condicionado? Eu digo não. Falou, então eu vou procurar outro. É assim. Vocês pensam que as pessoas estão preocupadas com a palavra, com aquilo que é liberado do altar, com a comida espiritual? Muitas vezes culto é um encontro social, é um desfile de modas, é ou não é? Só isso. Camarada vem pro abate para ver se tem alguma irmã que não é muito espiritual. Uau. Se bem que a coisa hoje tem irmã matando jacaré a beliscão, formiga tapa e cachorra grito. Então naquele versículo que diz: aquele que vier até mim, de maneira alguma lançarei fora. Aleluia. Aí se enrosca. Deixa Deus escolher para você.
Mas pastor, está demorando. Deus não demora, Deus capricha. Como é que está a igreja hoje? Não adianta ter muita gente numa igreja. Muitas vezes a igreja só está inchada, ela está doente. Quem é você? Você é igreja de verdade? Ou você é um simulacro de igreja? Tem aparência de igreja. Quem vê você dentro da igreja diz: esse é santo. Vai nascer um par de asas nas costas dele. Qualquer dia esse irmão vai passar por mim voando. Aí você vê o irmão no mundo. O irmão no mundo não tem nada de Deus, ele é crente só dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus, amém, a paz do Senhor. Mas para fora não tem testemunho, é uma vergonha. Quem é você como igreja? Você é de oração, de jejum, busca Deus na palavra, tem compromisso com a sua igreja, não perde culto, célula. Ah, pastor, acho que não precisa nada disso. Essa é a igreja do nosso tempo, a igreja descomprometida, a igreja descompromissada. Pastor, eu estou frequentando a igreja, mas eu não quero nenhum tipo de compromisso. É a igreja que rejeita o ministério dado por Ele, e que enterra os talentos, os dons espirituais. É aquele irmão que foi frustrado, decepcionado, desiludido, e não tiro a razão dele, porque o sistema religioso do nosso tempo é podre. Não são todas as igrejas, ainda nós temos os remanescentes. Elias disse assim: Deus, só sobrou eu, não tem mais nenhum homem de Deus aqui na cidade. Aí ele disse o quê? 7.000 joelhos ainda não se dobraram. São 7.000, né? É isso, Flávio? 7.000 homens de Deus, e ele achou que estava sozinho. Sozinho. A gente se acha mais espiritual que os outros. A gente se acha no direito de apontar dedo, de criticar, apedrejar. Sabe, a igreja do nosso tempo, ela tem que receber o batismo de amor. Não é para você concordar com tudo que acontece, com tudo aquilo que eles querem enfiar goela abaixo, empurrar goela abaixo. A igreja, ela tem que ter uma mensagem, ela tem que ser coerente com a palavra que recebeu do próprio Deus. Os princípios e valores não dá para negociar. Então nós vamos na contramão da sociedade, nós nadamos contra a maré, nós muitas vezes malhamos em ferro frio. Nem todos estão dispostos a ouvir esta palavra. A igreja, ela foi condicionada a ouvir uma palavra de vitória, de conquista, de triunfo. Não está errado, mas nós queremos ter aparência de espirituais como carnais. Faz uma pergunta para você mesmo: eu tenho agradado a Deus como igreja? Que tipo de pessoa eu sou como igreja? O que eu tenho feito pelo reino de Deus neste tempo como igreja? Quantas pessoas você ganhou para Jesus até agora? Alguns têm mais facilidade para desviar os irmãos do que ganhar os irmãos para Jesus. É mais fácil esfriar a fé de alguém, apagar o fogo do seu coração com uma mentira,
com uma calúnia, com uma difamação, com engano. Você deve fazer parte de outro grupo. Você deve entender que é a igreja, e você vai ser menos tribunal e mais hospital. E Deus, Ele vai levantar pessoas que outrora foram muito usadas, mas que se desencantaram, porque viram muita coisa. Mas nós devemos tirar os olhos daquilo que o diabo nos mostrou e colocar os olhos naquilo que o Senhor quer nos mostrar. Isso vai nos empolgar, isso vai trazer vida para nós, porque muitas vezes nós vegetamos dentro de uma igreja. Deus não pode contar com a gente, somos o último a chegar, o primeiro a ir embora, não contribuímos, damos uma esmola de vez em quando. Teve um irmão que eu conversei com ele, eu disse: querido, você não precisa fazer o que você faz. Ele disse: o que é que eu faço, pastor? Eu falei: você entrega um envelope vazio na hora das ofertas, não faça isso. Ele disse: é que eu quero receber a bênção. Eu disse: a bênção de Deus não está condicionada ao seu dinheiro, a bênção de Deus está condicionada ao seu coração. Sabe por que você entrega alguma coisa? Não é porque você quer comprar a bênção, como o Simão mágico. Quanto é que é? Essa coisa do Espírito Santo, falar em línguas, eu pago. E Pedro repreendeu. Foi Pedro? Alguém frequentou a escola dominical já? Então você imagina, Paulo, né? Paulo. Se não foi Pedro, foi Paulo. Se não foi Paulo, foi Pedro. Mas alguém repreendeu ele. Eu não fui. Mas é assim que funciona em nossos dias hoje. Irmãos que estão num quadro vegetativo, desiludidos, desencorajados, decepcionados. Deixa Deus curar você, para você ser igreja de verdade. Sabe por quê? Todos os dias nós vamos nos deparar com situações. Vai acontecer. As pessoas com quem a gente convive vai bater de frente, vai fazer alguma coisa que não deve fazer. Mas a gente diz: o Senhor me plantou neste vaso, chamado Igreja da Fé Cristã. Eu estou nesta igreja local compromissado. As minhas raízes vão ser profundas em Deus, na sua palavra, nos cultos, nas células. Eu vou ser usado por Deus neste tempo profético, em nome de Jesus. Ou você acha que Deus vai usar qualquer um? Gente que não tem identidade. Então, eu gostaria de dizer para vocês sobre aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro, ele era muito arrogante, fazia parte do temperamento dele, era uma das marcas. Ele era arrogante, ele era orgulhoso. Ele era prepotente. Ele falava com Jesus e dizia: Jesus, pode contar comigo, eu não vou te abandonar, eu vou estar sempre do seu lado, eu morro no teu lugar. Aí um dia Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedrão disse: eu duvido muito, Jesus. Aí Jesus foi preso. Tudo aquilo que Jesus apregou nos seus 3 anos e pouco de ministério acontece. Pedro então
junto com os outros, fogem, abandonam Jesus. Ele está agora no pátio, junto com outras pessoas, e ele abre a boca, e alguém identifica que ele era um dos discípulos, porque andou tanto com Jesus, que se tornou parecido com Jesus. Ele falava do mesmo jeito. Ele é um deles. Ele é discípulo desse Cristo. Vamos prendê-lo. Vamos entregá-lo. Que ele morra também. A gente precisa comprar uma câmera boa. Atenção, você que está em casa e pode de repente semear uma câmera boa. A gente precisa de 2. Já que é para pedir, a gente pede o pacote completo, que não tem esse problema. É ou não é? Câmera boa, captação boa. Missão Coreia agradece, aleluia. Está entendendo, amados? Olha o que o diabo faz para roubar a paz da gente. Aí volta lá para Pedro. Ele começa a praquejar. Não, eu não conheço. Eu não sei quem é. Nunca estive com ele. A Bíblia fala que ele pragueja. Ele era colérico, sanguíneo, hemorrágico. Ele pragueja. Ele nega Jesus. Pedro, ele podia ter se submetido ao Espírito Santo para que o seu temperamento fosse controlado, mas a gente aprende da pior forma possível. Deus nos avisa, mas a gente é teimoso. A gente acha que é do nosso jeito. E eu louvo a Deus porque Ele não desiste de nós, porque Ele não nos abandona, porque Ele nos atura muitas vezes. Tem uma outra passagem que fala que naquele momento o olhar de Pedro cruzou com o olhar de Jesus. E no original o sentido é que aquele olhar transpassou Pedro, rasgou seu coração. Aí ele sai do meio daquelas pessoas chorando amargamente, arrependido. Foi nessa hora que Pedro se converteu. Olha a diferença de remorso e de arrependimento. Judas sentiu remorso. O remorso levou Judas à morte. Pedro se arrependeu. O arrependimento levou ele à conversão. Deus começa a tratar com Pedro de uma forma muito especial. E ele se tornou o grande líder do grupo, amados. Mas não era fácil lidar com Pedro. Diga, não é fácil lidar comigo, não. Nem comigo. Às vezes a gente fala assim, como é complicado lidar com aquele irmão. A gente nunca fala como é complicado lidar comigo. Eu não sou fácil. Igreja, amados, embora seja geradora de empregos, a gente pode de repente dispensar um funcionário, mas a gente não pode mandar o crente para o RH. Ô irmão, vai para o RH, você está muito complicado, dando muita dor de cabeça, irmão, você não tem nada de convertido na vida, está queimando o filme do Evangelho. A gente não pode fazer isso, a gente tem que derramar amor no irmão. Mas pastor, peraí, o irmão ele não merece, mas a gente não faz porque ele merece, é a graça de Deus. Olha, tem tantos irmãos aqui, não só neste culto, mas no culto da manhã, nas células, nós não desistimos deles, e aqueles mais complicados se tornam os melhores crentes. Então diz, tem salvação para mim, em nome de Jesus, querido. Você quer ou não ser como Jesus? Quanto tempo faz que você anda com Jesus? Existe uma máxima que diz
que você se torne igual a quem você anda. Me diga com quem andas, que eu digo quem tu és. Por quê? Por causa da influência. Por causa da influência direta. O seu caráter, ele pode ser moldado ou deformado, dependendo da pessoa que você escolhe para andar com você. Desde que o mundo é mundo, pessoas são influenciadas por outras pessoas, umas positiva, outras negativamente. Às vezes você está no stand-by. Às vezes você vive de maneira mecânica e você não percebe, de maneira automática. Mas aquele que é personalidade dominante vai exercer influência sobre você. E é interessante isso, porque a pessoa nunca foi te falar gíria, daqui a pouco ela abre a boca, só está falando gíria. Ela também quer ser popular, ela quer imitar a outra, ela quer fazer do mesmo jeito. O que a outra pessoa faz, a pessoa ela imita inconscientemente. Uma mãe uma vez me procurou e falou: pastor, misericórdia, olha o que aconteceu com meu filho. Mostrou a foto dele para mim. Eu falei: irmã, esse não é o seu filho. Ela falou: é. Ele tinha virado punk, cabelo raspado dos lados, pontudo, se botasse uma bexiga ele furava. Não estou falando contra o movimento, respeito o movimento punk. Quem quer ser punk, seja punk, é ou não é? Cada um escolhe o que quer ser na vida. Mas aquele irmãozinho começou a andar com um grupo e só andava de preto, correntona do cachorro pendurada, coturno. O menino se tornou violento. Não estou dizendo que todos os grupos são violentos, mas esse grupo em especial transformou o garoto. O garoto era respondão, queixudo, teimoso, brigava com a mãe, com o pai, se tornou intolerante, tinha assim hábitos nocivos à sua idade. Foi terrível. Então geralmente aquele que é personalidade dominante vai exercer influência sobre outra pessoa. Lembro de uma irmã que era muito crente, uma bênção de menina. Um dia, se relacionando com pessoas erradas, ela foi levada para uma aventura e se tornou garota de programa. Influência. De repente nunca entrou bebida na tua casa. Teu maior vício é beber Coca-Cola. Está repreendido em nome de Jesus. Brincadeira. Mas é melhor tomar água, eu não é? Aí o menino começa a chegar bêbado em casa. Por quê? Influência. Começou a vomitar em casa. E quem tinha que limpar? A mãe. Sujava toda a cama. E a gente sabe que a droga lícita é a porta para a droga ilícita. Daqui a pouco começou a usar maconha. Não tem nada a ver, dá um tapa na cannabis. Foi Deus que criou. Olha a desculpa, gente. É uma planta como outro qualquer, mas está barato. Pastor nunca experimentou. Foi graças a Deus, filho, não. Aí depois, o menino que começou a andar só em ponto morto, agora ele estava acelerado, começou a usar cocaína. Experimenta, prova, você vai gostar. E de repente o menino se tornou viciado. Para bancar o vício, ele começou a praticar pequenos delitos. Por fim, acabou sendo preso em flagrante, quando
Ele fez um roubo para alimentar o vício, pagar a conta na boca. Onde começou, gente? Influência. Por que a gente não se deixa influenciar por coisas boas? Parece que as coisas perniciosas, daninhas, prejudiciais têm mais poder na vida da gente. É por conta da natureza caída do homem. O pecado nos atrai. Olha o que diz em Romanos capítulo o quê? Não sabe nem o versículo, né? Eu falei hoje de manhã. É 6. O salário do pecado é a morte. 23. Dá para apanhar para nós, filho? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas a gente não quer o dom gratuito. A gente quer pagar e pagar caro por aquilo que vai destruir a nossa vida e trazer morte. Não só morte física, mas morte espiritual. Olha como isso é triste, queridos. Que tipo de influência você sofreu ao longo da sua vida? Que tipo de influência você sofre ainda? O que está moldando você? O que está transformando você? Que poder de influência a igreja em nossos dias tem para obedecer o ID de Cristo? Porque parece que a igreja dos nossos dias, ela só quer se beneficiar da bênção de Deus. A igreja contemporânea, ela quer a bênção de Deus, não quer o Deus da bênção. Por quê? Porque ela tem que se relacionar com este Deus, e Deus vai dar direção para a sua vida, o que pode e não pode fazer. Por quê? Porque nós não somos mais do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. Não dá para ser crente amando o mundo, não dá para ser crente sendo do mundo. Quais são os seus princípios e valores? O que você tem transmitido? Qual tem sido a sua mensagem? Muitas vezes você é uma igreja pobre de princípios e valores. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Aqui Jesus Cristo está falando a uma igreja. A uma igreja. Isso significa que Ele está falando conosco. E a igreja do nosso tempo diz assim: eu sou rico, eu estou enriquecido e não tenho falta de nada. Por quê? Porque para a igreja o mais importante é o dinheiro. Não é pecado você ter dinheiro, o pecado é o dinheiro de ter. O dinheiro é de Deus, é do diabo, o dinheiro é neutro. Você usa para fazer a vontade de Deus ou para fazer a vontade do diabo. Não tem alguém mais interessado do que o próprio Deus em abençoar a sua vida financeira, econômica e material. Porque você abençoado vai poder abençoar o reino de Deus. E olha o que diz: e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Qual é a nossa real condição? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vivemos numa geração materialista, consumista. Muitos não seguem a Cristo porque a sua doutrina é como aquela roupa apertada, não veste bem, não cai bem. Imagina só, você diz que o teu coração pertence a Deus, mas na verdade o teu coração tem mais do mundo do que do céu. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículos 13
e 14. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O mundo de hoje, que é uma igreja de porta larga, onde tudo pode. Imagina que tem um movimento religioso norte-americano, que tem força no Brasil. Para você ter uma ideia, estas moças evangelizam na Praça da Sé, em São Paulo, República, outros lugares de muito movimento. Elas saem com a pessoa, têm intimidade com elas, e depois diz assim: Jesus te ama. Elas usam sexo para difundir uma mensagem, o que é maligno. Tem crente que está na igreja desde que nasceu e quer conhecer o mundo, quer se contaminar. Bem-aventurado é você, bem-aventurada é você que cresceu na igreja. Não sofra este tipo de influência. Não permita que o diabo destrua a sua pureza e que estrague o seu testemunho. Tem gente que está na igreja e fica pensando no mundo, como acontecia com o povo hebreu. Olha Números capítulo 11, versículos de 1 a 6. E aconteceu que queixou-se o povo, falando o que era mal aos ouvidos do Senhor. Cuidado com suas queixas, porque isso ofende a Deus. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. Não pense você que Ele não te ouve, Ele te ouve. Controle a tua raiva. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Ou seja, Moisés era o intercessor. Pela misericórdia, Deus teve piedade daquele povo, pelo que chamou aquele lugar de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Quando a Bíblia faz esse tipo de referência, é para cada vez que alguém passe lá, se lembre da história do que aconteceu ali. Aqui, o povo mediu força com Deus, provocou a Deus, e foram destruídos pelo fogo. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Olha, eles murmuravam e até choravam. Eles manipulavam uma situação, faziam chantagem emocional. Quem é que vai nos dar carne para comer? Por quê? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Era de graça, amados. Eles eram escravos. Dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos, como se eles não tivessem sendo alimentados. Eles aqui estavam ofendendo a Deus, mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão maná diante dos nossos olhos. A padaria do céu se abre, todos os dias tinha maná, menos o sábado, na porta da casa deles, da tenda. Eles pegavam e guardavam aquela provisão para o dia. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Eles não podiam guardar, senão apodrecia. O nosso Deus é um Deus de provisão diária, amados. Você tem que depender dele todos os dias. Não é assim: Deus me abençoe para eu nunca mais depender de ninguém, não quero mais ser humilhado, eu quero ter muito dinheiro. O nosso Deus é fonte, não é reservatório. Ele pode fazer, mas o coração de muitos são provados no dia a dia. Não reclame, não murmure, não choramingue, não blasfeme. Olha só, eles estavam revoltados porque Deus estava dando para eles o maná. Eles não tinham trabalho nenhum de preparar comida. Deus alimentava, mas eles não estavam satisfeitos com isso. Então tem crente que está na igreja e fica pensando no mundo. Aqui,
Os hebreus estavam olhando para trás, eles queriam o Egito, eles queriam voltar para o mundo. O Egito tipifica o mundo. Tem crente que traz o mundo para a igreja. Ao invés de levar a igreja para o mundo, ele traz o mundo para a igreja. Aí entra aquela coisa de costumes, de tendências, modismo. Tem coisas que são condenáveis. E para você filtrar, você precisa conhecer o Espírito Santo. Teve uma irmã que veio revoltada um dia no final do culto conversar comigo, ela e o seu marido. Isso já faz um tempo. Pastor, o meu marido fica dando palpite no meu look. Toda roupa que eu coloco, ele critica. O que o senhor acha da minha roupa? Eu olhei e falei, misericórdia, Jesus. Não falei, pensei. E eu tenho que ter uma palavra de sabedoria na hora. O que o senhor aconselha a gente fazer? Porque eu não aguento mais, ele é controlador. Eu falei, irmã, cada roupa que você colocar, se põe na frente do espelho e pergunta para o Espírito Santo se você está elegante, se você está bem vestida. Você se veste para o seu marido ou você se veste para as pessoas de fora? Não, eu me visto para mim mesma. Mas ela não estava tão regatada assim. Muitas vezes a mulher, ela é apelativa e ela quer ser provocativa. Ela quer despertar a carnalidade na vida das pessoas. Irmãos, a nossa carne não se converteu. Ela tem que ser trazida debaixo de rédeas firmes, para você agradar a Deus. Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Tem irmão na igreja que para ele ficar ligado com o céu, ele tem que fechar os olhos e não abrir mais, do começo ao final do culto. Então você precisa analisar o seu coração. Deus vai falar com você. Você é daqueles que se identifica com o mundo. Ah, eu gosto, pastor. Tem coisa no mundo que eu não consegui deixar, não consegui me libertar. Aí eu falava. A gente olha às vezes o irmão dentro da igreja, a gente nem imagina. Mas o irmão não deixou de beber. O irmão não deixou de se drogar. O irmão não deixou de se prostituir, de adulterar, de trair, de quebrar a aliança. A gente sempre quer apontar o dedo, mas você tem que olhar para você e dizer, será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou tão torto assim, tão torta assim? Eu preciso me converter. Essa palavra é para a gente se converter, sabe por quê? A igreja dos nossos dias, ela precisa de uma unção poderosa da parte de Deus. Não dá para a gente ser igreja carnalmente. Não dá para fazer igreja na nossa própria força, no nosso próprio braço de carne. Não dá. Não dá para segurar os irmãos por ser simpático, carismático, legal, acolhedor, amigo. Não. Deve existir algo de Deus em nós. Esta tem que ser a nossa marca. O mundo precisa ver que nós somos diferentes. Não queira ser igual ao mundo. O mundo vai ser condenado com o diabo e os seus demônios. Você é cidadão do reino. Você foi feito para o céu e não para o inferno. Então nós precisamos, como igreja, morrer para o mundo. Não seja seduzido, fascinado, aliciado por este espírito de engano e mentira. O espírito do anticristo que existe já operando no mundo. Hoje temos sinal verde para tudo.
se a pregação for mais contundente. Tem irmão que diz: pastor, não gostei do cardápio hoje não. Pastor, só tem que pregar outras coisas. Mas a gente precisa pregar, gente, sobre caráter. Nós precisamos nos converter de verdade. Nós precisamos nos purificar, nos santificar, nos consagrar. Nós precisamos mudar como igreja. O diabo não pode usar as coisas do mundo como isca para nos seduzir. Olha o que diz em Mateus capítulo 15, versículo 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essa palavra, se escandalizaram. Quer dizer, os fariseus não gostaram muito da sua pregação hoje não, Jesus. Só podia ter pregado outra coisa. Pegasse um esboço antigo aí, que eles aplaudiram outro dia. Mas uma pregação assim como a de hoje não é legal. Eles levantaram, foram embora, viraram as costas para a mensagem. Continua. Então, o próximo. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você foi planta que Ele plantou. Então não questiona. Então não debate. Então não critica. Você vai orar e falar com o Espírito Santo de Deus, para que Ele trate você. Toda planta que foi plantada pelo Pai permanecerá, que não foi plantada será arrancada. Tem irmãos que saem da igreja por uma direção de Deus, de verdade. O irmão nunca foi de subir no monte. Não, eu subi no monte, Deus falou comigo que é para eu sair da igreja. O irmão nunca foi de orar. Não, eu estive orando muito e Deus falou comigo que é para eu sair da igreja. O irmão nunca foi de jejuar. Não, mas eu jejuei muito e Deus falou comigo que é para eu sair da igreja. Gente, eu não estou falando de emoções e sentimentos, eu estou falando de direção. Eu estou falando de algo sério. Para Deus, quando Ele olha lá de cima, não tem denominação, não tem placa. Todas as igrejas é corpo de Cristo, desde que pregue o verdadeiro evangelho. Então, se Ele quiser alocar alguém de um lugar para o outro, Ele faz. E não é em todos os casos que é rebelião, mas tem que ser feito debaixo de temor e a bênção do seu pastor. Ah, não precisa falar com ele, não precisa dar satisfação, eu não tenho ele como homem de Deus. Ele não está ligado à videira verdadeira, ele não é igreja, ele não aprendeu a revelação ainda. Mas existem aqueles que são arrancados por conta do coração, da teimosia, da rebeldia. Continua. Deixai-os ir, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco, ou ambos cairão na cova. Por isso, você precisa olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? 1 de João capítulo 2, versículo 27. E a unção que dele recebestes está em vós. E não tendes necessidade que alguém vos influencie, controle, dirige, manipule. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, tem assuntos que são muito polêmicos. Falei sobre alguns esta manhã. Por exemplo, liberação das drogas, aborto, ideologia de gênero, divórcio e novo casamento, bebida forte, sexo livre, tatuagem, roupas, balada. O quanto disso nós trazemos para a nossa vida? Não quero criticar você, e não quero dizer para você o que você deve ou não deve fazer. Eu quero que você procure o Espírito Santo, para que o Espírito Santo dirija você como igreja, para você ser fervoroso, pungente, ter autoridade e fluir em Deus, porque nós podemos entristecer o Espírito. Olha só
Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Efésios 4:30. Não tem? Tem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual estáis selados para o dia da redenção. Diga, estou selado. Mas não posso entristecer o Espírito Santo. Tem gente que pensa que o Espírito Santo vai e volta, volta e vai. Não, ele está dentro de você triste. Então, quando se fala, por exemplo, de liberação de drogas, nós temos um ex-presidente que é a favor da liberação da maconha. Ele tem voz como líder político na nação. E ele é a favor da liberação da maconha. Nós sabemos, nós que lidamos com as mazelas do vício, do tráfico, do crime organizado, nós sabemos o quanto isso destrói as famílias. E é um câncer para a sociedade. Aborto. Nós somos a favor da vida. Quando nós falamos ideologia de gênero, até pouco tempo, existia uma doutrinação no nosso país, de forma liberal, para influenciar as nossas crianças. Cada um tem a preferência que quiser e nós respeitamos. Não estamos aqui para falar contra ninguém, mas nós precisamos ir para a palavra e dizer o que é que a Bíblia fala sobre isso. Divórcio e novo casamento, gente, não pode ser modismo. Falei hoje de manhã de um pastor, meu conhecido. Ele largou da mulher dele, arrumou uma moça na igreja. A mulher largou dele, arrumou um rapaz na igreja. O que aconteceu? A igreja fechou. Porque isso não é ser igreja. Principalmente os pastores. Não vou dizer para você que é fácil permanecer casado, é um desafio. Cada um veio de uma família, de uma criação, de um berço. Os gostos são diametralmente opostos. Mas, quando nós compreendemos que existe algo muito maior do que a minha vontade, eu vou honrar a Deus e Deus vai me honrar no meu casamento e na união que um dia eu escolhi de livre e espontânea vontade. Porque senão vira um salseiro. Pastor, não quero mais minha mulher, não quero mais meu marido. Agora eu estou de zóio lá naquela irmã. O que o senhor tem para me falar dela? Aí eu disse para um irmão: ela vai te levar para o inferno. Mas pastor, achei que ela era santa. Não, ela é. É a relação que você quer ter com ela que vai destruir sua vida. E a dela também. Deixa a irmã em paz. Eu precisei mandar o irmão fora da igreja. Vai para um outro ministério, irmão. Vai, atentado. Com respeito à bebida, o que eu digo? Nós não precisamos de nada para ter alegria. O Senhor já nos dá alegria, Ele nos completa. A Bíblia diz assim: não vos embriagueis de vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Acabou. Mas pastor, eu gosto de beber. Contei de um pastor, eu vou acelerar aqui, tá? Contei de um pastor que nunca tinha bebido. Ele queria saber que gosto tinha pinga. Aí ele foi para uma cidade longe da onde ele estava, entrou num lugar e pediu para o garçom uma pinga. Eu quero a melhor que você tem. Aí o garçom trouxe, ele bebeu. E na hora de pagar a conta,
ele disse: escuta, está faltando a pinga. Pastor, homem de Deus, honesto, está faltando a pinga. Ele falou: aqui de pastor a gente não cobra. Como é que você sabe que eu sou pastor? Peraí, chamou o garçom: garçom! E o garçom veio todo alegre: oi pastor, tudo bem? Você me conhece da onde? A minha tia é lá da sua igreja, eu fui visitar a cidade dela em férias, e ela me levou num culto lá, uma bênção, pastor. Podia estar livre dessa, é ou não é? Mas o coração do camarada é levado para as coisas erradas. Depois de um culto como esse, um grupo de pastores se reuniu, era uma conferência para líderes, e eles se reuniram para poder falar do que o Espírito Santo estava fazendo. Aí um deles falou assim: olha, eu preciso confessar o meu pecado para vocês. Aí ele disse: confessa, qual é o seu pecado? Ele falou: o meu pecado é que eu ainda não deixei de fumar. Pastor, você fuma? Se Deus quisesse que você fumasse, Ele fazia o teu nariz virado para cima como um chaminé. É pecado. Aí eu entro no banheiro, eu disfarço lá com o vapor do chuveiro. Mas de Deus nada se esconde. A Bíblia diz que aquele que destrói o templo do Espírito Santo será destruído também. Esse é o meu pecado. O outro disse: eu quando tenho um culto muito abençoado, eu faço como Noé. Eu tenho um bom vinho em casa, eu chego lá e chapo o coco. É pecado, pastor, você se embriaga. Pois é, a gente está aqui entre pastores, eu preciso confessar meu pecado, eu preciso rasgar meu coração, eu preciso abandonar essa prática. Aí um outro lá falou: o meu problema é o seguinte, eu faço igual Judas, eu enfio a mão no malote, eu roubo os dízimos e as ofertas. Pastor, isso é grave, você vai para o inferno, você rouba o que é de Deus. Aí tinha um caladinho lá, falou: e aí você, qual que é o seu pecado? Ele falou: não vou falar. Não, vai, todo mundo aqui falou o seu pecado, você não sai daqui sem falar. Ele falou: tá bom, o meu pecado é que eu tenho uma língua desse tamanho, e não vejo a hora de sair daqui e contar para a igreja de vocês tudo que vocês fazem. O estrago foi grande, só misericórdia. Essa questão do sexo livre, os adolescentes chegou: pastor, não pode. Eu falei: não deve. A Bíblia diz: é melhor casar do que se abrasar. A Bíblia diz para você honrar a mulher da sua mocidade. Não precisa fazer test drive. Quer autorização? Certidão de casamento, meu filho. Às vezes alguns me dizem: pastor, mas eu não concordo com o casamento muito novo. Eu falei: é o seguinte, o problema não está em casar novo, está em casar errado. Mas a garotada não sabe nada. Sabe, é a gente que pensa que eles não sabem. Dá nó na gente. Nós casamos alguns casais, quer ver? Gabriel e Bia, estão felizes? Fala a palavrinha mágica: foi a melhor coisa que me aconteceu. Sempre ele fala. Pergunto para o Flávio e para a Rafa: quantos anos casados? 4. Casou com quantos anos, Flávio? E ela? 21 e 22. 25 e 19. Maria, ele é um bom genro? Essa é a hora, hein? A gente já está aqui na unção, a gente já pincha uma maldição. Temos outros irmãos aí que casaram novinhos. Lucas casou com que idade, Lucas? 23. Andressa, 21. Muito legal. Paulinho casou com quanto? 27. E Joyce? 22. O Paulinho foi resgatado. Ele fazia parte de um grupo de risco. Os amigos, o que aconteceram com seus amigos, Paulinho? Boa parte morreu e outros estão presos.
está ali casado, me dá tanta alegria, está me trazendo mais um neto aí, aleluia, né, filha? Aleluia. Estudar bateria nada. Essa foi boa, maestro. Estudar bateria nada. Ah, meu Deus do céu. Glória a Deus. Crente não é gente não, né, amados? Tatuagem. Aí eu falei a respeito de algo interessante. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu não quero dizer para você o que você deve ou não deve fazer. O corpo é seu. Mas eu vou te contar uma ilustração. Maria Bethânia do Candomblé. Ela fez uma tatuagem de rena no braço para fazer uma turnê. E a repórter perguntou para ela: você tatuou? Ela disse não. Eu perguntei para o meu santo se eu podia tatuar o meu corpo. Ele disse que não. E ela então foi obediente e não se tatuou. Preste atenção. Você tem que perguntar ao seu santo, que é o Espírito Santo. E se ele disser para você não, é não. Não sou eu quem vou dizer para você o que você deve ou não deve fazer. Alguns vieram tatuados, alguns curtem, alguns se arrependeram. Vai de cada um. Mas eu sou da seguinte opinião: se eu tenho que tatuar, eu vou tatuar o coração. Procure tatuar o coração das pessoas. E outra coisa, para de ficar discutindo aquilo que não é bênção. Eu me lembro que eu fui um pastor muito ignorante já. Um dia eu pregando, tinha um rapaz novo na igreja, primeira vez que ele foi, e eu falando a respeito de cabelo, de piercing, de tatuagem. Eu acho que aquele garoto saiu da igreja constrangido, nunca mais voltou. A Bíblia diz que Deus olha para o coração, mas o homem olha para o exterior. Depende do Espírito Santo. Ele vai te guiar toda a verdade. Amém? Então, a respeito de roupa, já falei. A respeito de balada, se eu estou em comunhão com Deus, outras coisas não vão preencher o vazio do meu coração. Ele próprio preenche. Amém?